Muito bem, senhoras e senhores do 8º ano, vamos começar hoje então o nosso curso de História da Quarentena. E nesse primeiro momento aqui com vocês, nós vamos aproveitar, já que ficamos um tempão sem nos encontrar, sem conversar, sem ter nossas aulas, então vamos falar um pouquinho do que nós já vimos, vamos fazer uma revisão. Vamos retomar aqui o capítulo 1. Você lembra qual que era o capítulo 1? Não lembra? Eu já te falo aqui, Revolução Inglesa. Então vamos ver esse negócio. Revolução Inglesa, mas o que é revolução? Começando por aí, revolução é uma mudança radical. Como assim radical? Que vai na raiz, que vai mudar profundamente alguma coisa. E no nosso caso aqui, a Revolução Inglesa vai mudar bastante, profundamente, as relações sociais, questão de governo, religião, vai mudar profundamente a sociedade inglesa. Tá, aí você vai me perguntar, mas professor, o que eu quero saber da Inglaterra, do passado, o que isso me serve, o que isso me adianta? Pois é, meu caro, minha cara, a questão toda é a seguinte, é que essa Revolução Inglesa aí vai ser fundamental para depois, no futuro, mudar as ideias no restante da Europa Ocidental e acabar sendo grande ajuda para causar o que a gente conhece como iluminismo e também a Revolução Industrial. Aí a próxima pergunta até já sei, tá bom, professor, beleza, mas para que eu preciso saber de iluminismo, Revolução Industrial, o que isso serve para minha vida? Pois é, você não sabe nada, hein? Então presta atenção no que eu vou dizer. A questão é que quando você conhecer as mudanças, as ideias iluministas e as mudanças da Revolução Industrial, você vai ver que todo o mundo ocidental mudou completamente a sua maneira de ver a realidade, lidar com as coisas, até a forma de pensar de todas as pessoas mudou por conta dessas duas coisas principalmente. E essas mudanças refletem até hoje, até os dias de hoje. Então hoje, a maneira como nós nos relacionamos, as coisas que nós consideramos importantes e as coisas que nós não consideramos importantes, os valores que nós temos, questão da justiça, do direito, do governo, da economia, até da religião, da sociedade como um todo, a maneira como nós temos hoje é derivada, tem origem basicamente nessas duas coisas importantíssimas que aconteceram no passado, que foi o iluminismo e a Revolução Industrial. Mas, para entender essas duas coisas importantíssimas, antes precisamos passar pela Revolução Inglesa, que a Revolução Inglesa sedimentou o caminho para o iluminismo chegar, para a Revolução Industrial chegar. Então, viu que é importante, né? Então, vamos levar a sério esse negócio aqui. Muito bem, uma revolução não é uma coisa de um dia para o outro. Revolução é algo que demora, geralmente, é algo que dura bastante tempo. As mudanças vão aos poucos acontecendo até que, depois de um grande intervalo de tempo, as coisas mudam completamente. Aí nós temos posta a Revolução. Nossa história então começa na passagem do século XV para o século XVI. 1401 até 1500, século XV. 1501 a 1600, século XVI. No meio desse caminho todo aí, surgiu na Inglaterra uma dinastia, a dinastia Tudor. Nós vimos a dinastia Tudor, do senhor Henrique VIII e mais um monte de outros reis aí, e rainhas. Pois é, o senhor Henrique VIII estava lá querendo estabelecer o seu poder absoluto total sobre o governo da Inglaterra. Pois é, o poder absoluto era uma coisa que estava meio em moda na Europa naquela época. É quando o governante, o rei, ele tem um poder político total, econômico total, militar total e religioso também. Mandava em tudo, fazia o que queria. Pois é, para o Henrique VIII a coisa estava indo para esse caminho aí. Pois é, e ele tinha que lidar com uma lei que tinha lá na Inglaterra que impedia que o rei tivesse plenos poderes. Então o governo era dividido entre o rei e o parlamento. Pois é, parlamento formado de nobres, principalmente, pessoas que possuíam terras, as gerações e tal, os duques, nobres, os condes, etc. E também
era influenciado pelos grandes burgueses ricos, né? Mas o senhor Henrique VIII era muito malandro, muito esperto, então ele fazia agrados para os ricos da Inglaterra, usava medidas que favoreciam economicamente grandes donos de terra, e dessa maneira os grandes proprietários, os nobres, até faziam vista grossa para esse negócio aí do rei mandar em tudo. Até que aconteceu aquele evento que nós vimos em aula, do rei se apaixonar por uma moça, ele já era casado e ele queria se separar da mulher, porque ele achava que estava amaldiçoado por Deus, que os herdeiros dele todos morriam, e aí ele pediu para o Papa anular o casamento dele, o Papa não anulou, nós vimos isso em detalhes lá nas nossas aulas. E então ele resolveu romper com a igreja. Pois é, ele rompeu com a igreja católica, mandou pastar o Papa e falou: agora quem manda na religião do povo inglês sou eu, e eu vou fazer uma religião nova. E aí ele criou o que a gente conhece hoje como anglicanismo, religião que existe até hoje e é muito forte até hoje, até na Inglaterra. Não vem ao caso aqui tratar dos detalhes dessa revisão sobre o anglicanismo, a gente sabe que, importante, que a figura do rei era a figura máxima dessa nova religião. Então o rei, portanto, agora assumiu também o poder pleno religioso e se tornou um rei absolutista. Mas, como eu disse, como ele fazia concessões, liberava lá fazia uma lei para favorecer o grande burguês, fazia uma outra lei para aliviar ali para os nobres e tal, então os nobres, tá bom, ficava tudo acomodado naquele esquema político ali, toma lá da cá, etc e tal. Então o rei manteve-se no poder absoluto, mesmo até ferindo alguma lei inglesa que impedia, falava que o poder tinha que ser distribuído com o parlamento. Pois é, após o falecimento do rei Henrique VIII, ele não tinha herdeiros homens, nessa época não podia ascender ao trono uma mulher, então a coisa ficou complicada. Nisso, os nobres ingleses católicos viram uma oportunidade para trazer de volta o catolicismo e, consequentemente, trazer de volta o poder para esses nobres católicos que estavam meio em baixa, já que o rei estava favorecendo mais os anglicanos. Podia ter católico na Inglaterra? Até podia, mas quem exercia maior influência era o pessoal que estava do lado do rei, os anglicanos. Então os nobres católicos viram nisso uma oportunidade. Por que eles viram nisso uma oportunidade? Porque a filha mais velha do rei, Dona Maria, ela era católica, fervorosa, ela era mulher. Puxa, como é que nós vamos fazer uma mulher chegar ao trono inglês, sendo que isso não existe, não pode? Pois é, eles tinham que ter apoio. Então eles têm o apoio de quem? A princípio, o apoio da Espanha. Por que da Espanha, professor? Porque ela era de origem espanhola, ela era espanhola. Então ia contar com o apoio da sua família, a realeza espanhola. E além disso, ainda ia contar com o apoio de Roma, do Papa, horas. Por quê? Uma rainha católica significaria que os católicos voltariam a ter influência na Inglaterra, principalmente o pessoal de Roma. Então, com esse apoio todo, os nobres católicos armaram e conseguiram colocar a Dona Maria I como rainha, a primeira rainha inglesa a assumir no lugar de seu pai. Perfeito. Ela ficou, só que ela era tão católica, começou a brigar com os outros, os protestantes lá, o pessoal que era anglicano, o pessoal que era presbiteriano, o pessoal que era puritano, enfim, inclusive mandou matar, a coisa foi feia. E isso fez com que os outros nobres, aqueles outros nobres que eram protestantes, anglicanos, etc e tal, vissem o reinado dela com maus olhos, já que a influência que eles tinham na Inglaterra tinha diminuído muito depois que o Henrique VIII morreu. Então, como a Rainha Maria já não tinha uma saúde lá grande coisa, estava caminhando para ir para o beleléu, então esses nobres viram nisso uma oportunidade para colocar no poder a irmã mais nova de Maria, filha do Henrique VIII também, a Dona Elizabeth, ou Isabel, como ficou em português. A Dona Elizabeth, que era protestante, ela era filha de Ana Bolena, a amante, a princípio, do rei Henrique VIII, que depois se tornou a rainha, quando o rei rompeu com a Igreja Católica, se separou, casou com a Ana Bolena e teve uma filha, Elizabeth.
Pois bem, e aí, quando a Dona Maria morreu, bateu as botas, foi dessa para melhor, os nobres protestantes colocaram Elizabeth no poder. E assim eles acharam, haha, uma mulher frágil, não manja nada de economia, não manja nada de governo, não manja nada de política, vai ser um fantoche para nós vamos manipular à vontade e aí no final das contas que vai governar seremos nós, os nobres e ricos protestantes. Só que não foi bem assim não, porque a Dona Elizabeth de boba não tinha nada não, e aos poucos ela começou a ganhar o respeito dos nobres, do povo, começou a provar seu valor, mostrar que ela era boa de governo e acabou governando e o absolutismo continuou na Inglaterra. Pois muito bem, vira o século XVI, começamos agora o século XVII, 1603 exatamente, Dona Rainha Elizabeth morreu. Pois é, morreu. Mas ela deixou a Inglaterra em ótima situação. A Inglaterra era poderosíssima, riquíssima, estava em ótimo estado ali. A coisa estava mais ou menos numa boa, o poder estava mais ou menos acomodado entre as pessoas, não tinha muita disputa. A Elizabeth entregou de boa ali o governo. Mas para quem que ela ia entregar? Pro filho dela? Pois é, ela não casou e não teve filhos. Então ela não tinha herdeiros, e aí morreu, não tinha quem fosse seu novo rei. Disputas então voltaram com tudo. Facções políticas começaram a se mexer para cá, para lá, etc e tal, até que tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos governar o parlamento aqui, o parlamento vai governar, a gente vai arrumar um cara aí para botar como rei, mas quem vai governar na boa somos nós, do parlamento. Pode ser? Pode. Quem que a gente vai fazer? Um cara que seria bem aceito pelo povo, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para a Escócia. Lá na Escócia. Chegando lá na Escócia, eles foram falar com o rei escocês, o Sr. Jaime, ou James, e fizeram uma proposta. Ô, Sr. James, o senhor gostaria de ser também, além de rei da Escócia, ser também o rei da Inglaterra? Que tal? Assim eles já estavam planejando o domínio completo ali do que hoje a gente conhece como Grã-Bretanha, né? Olha só, ambiciosos. Além de dominar a Inglaterra, esses parlamentares queriam também dominar a Escócia. E o rei Jaime aceitou, falou, vamos embora, vamos nessa. Chegando lá na Inglaterra, ele já sabia, né? Fazia parte do acordo de que ele iria ser ele não seria o governante, ele seria apenas a figura representativa da Inglaterra, deixando o governo para os parlamentares. Mas ele não aceitou isso não, ele começou a brigar com os parlamentares e querer tornar o seu poder cada vez maior. E claro, os parlamentares não gostaram nem um pouco disso, então a gente que já viram que tinha um problema seríssimo na questão religiosa, né? Agora nós temos um problema seríssimo na questão de disputa de poder entre o rei e o parlamento. Mais uma vez essa coisa se instaurou na Inglaterra e o rei Jaime I começou a tentar impor o seu poder sobre o parlamento, que estava resistindo. Importante dizer que, como o Jaime não era herdeiro direto da Rainha Elizabeth, então a dinastia Tudor acaba com a Elizabeth e uma nova dinastia começa com o Jaime, a dinastia Stuart. Mas cabe também lembrar que o rei Jaime, ele era parente, sim, da Rainha Elizabeth, era primo. Algumas ideias estavam surgindo lá pelo mundo, pela Europa, pela Inglaterra, uma ideia de alguns pensadores chamada de teoria do direito divino. Veja só, o que é isso? A teoria do direito divino pregava que o rei deveria ter todos os poderes, ou seja, deveria ser absolutista. Por quê? Porque ele era um cara que foi colocado naquele cargo por Deus. Foi Deus que escolheu aquele sujeito para ser o rei. Então, se foi Deus que escolheu, ele está sob as bênçãos de Deus. Logo, ele é um sujeito abençoado. Então, tudo que ele ordenar, falar, vai ser bom para o país, vai ser a vontade de Deus. Então, que deem o poder todo para ele. Então, o rei Jaime e os seus sucessores usaram esse argumento da teoria do direito divino para tentar solidificar na Inglaterra o poder absoluto, o absolutismo.
Ah, vocês acham que os nobres aceitaram esse negócio aí? Aceitaram não, não vem com essa aí não, de que Deus abençoa, não, não senhor, nós precisamos dividir o poder. Então houve uma crise com o absolutismo inglês, que vinha tão bem com os reis absolutistas da dinastia Tudor, mas aqui na Stuart a coisa começou a querer ir pro brejo. Aí você me pergunta, mas e o povo com essa? O povo tá do lado do rei, o povo tá do lado do parlamento, de que lado ficava o povo? Olha, o povo, como sempre, só se ferra. O povo tá do lado de ninguém. Aliás, eu tava do lado de quem dava um prato de comida, oferecia uma terrinha, um emprego, coisa estava complicada. Até que surgiu lá no povo, lá na época do Jaime, um grupo lá resistente e tal, que começou, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esses opressores aí, vamos matar o rei, vamos matar o parlamento, vamos matar todo mundo. Então eles tiveram um plano mirabolante lá de explodir o prédio do parlamento, explodir mesmo com bomba, tinha lá pólvora e tal, vamos explodir o prédio inteiro e matar todo mundo que tá lá dentro. Foi a chamada conspiração da pólvora. Deu certo, né? Aí o povo assume o poder, acaba a desigualdade social, esquece. Deu errado, eles foram traídos, entregaram eles, os caras foram tudo mortos. Mas fica o movimento da pólvora ali, a conspiração da pólvora, acabou elegendo seu líder, o Guy Fawkes, como uma espécie de herói inglês, herói popular, né? Que queria acabar com o absolutismo e a opressão popular, mas não deu nada certo. Mas até hoje ele é lembrado aí como um líder popular. Nosso amigo Jaime reinou aos trancos e barrancos, com essa crise toda, mas foi até o fim da vida. Morreu, e quem assume o trono agora é seu filho mais velho, o senhor Carlos I. Vamos ver que a coisa vai ficar ainda pior, vai radicalizar. Carlinhos do poder, ele começou a fazer uns negocinhos que deixou todo mundo contra ele. Não só os nobres parlamentares, mas todo mundo, até o povo. Por quê? Ele, para aumentar o seu poder, ele resolveu fazer uma coisa que quase nenhum político faz, né? Principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia, quando o cinto aperta, imagina que o governante vai aumentar impostos, né? Pois é, isso é velho, O Carlos já fez isso lá no século XVII, lá no comecinho do século XVII, 1620 e poucos ali. Então, aí ele fez isso, aumentou o imposto geral, para poder ele ter mais grana e o parlamento e os nobres ficarem com menos grana e o povo ficar pior do que já estava, né? Não agradou ninguém gostava dele e tal. E aí o parlamento resolveu acabar com essa bagunça. Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma lei aqui impedindo esse rei e qualquer outro que venha depois dele de abusar da gente, de vir com esse negócio de aumentar imposto, nada disso. Então vamos fazer uma lei, um conjunto de leis impedindo o senhor rei de aumentar imposto à torta direita. A petição de direitos, o nome disso aí, petição dos direitos, presta atenção. A petição dos direitos, para você fazer um paralelo com os dias de hoje, ou com coisa mais recente, é uma espécie de AI-5 invertido, né? AI-5 invertido. O que acontece? A petição de direitos impedia o rei de aumentar impostos e tal, mas também impedia ele de convocar o exército para fazer o que ele queria e também impedia o rei de prender quem ele quisesse sem antes a autorização do poder judiciário da Inglaterra. Como eu falei para vocês, o AI-5 invertido, porque o AI-5 ele faz exatamente o contrário, ele dá esses poderes para o presidente, no caso, de prender quem ele quiser, sem julgamento nenhum, impedir qualquer tipo de aglomeração, etc, etc. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, não é a aula de hoje. Mas, como eu estava dizendo, assim eles tentaram dar uma rasteira no rei e impedir ele de tomar decisões para aumentar o seu poder. E de quebra, como o rei ia ficar bravinho e ia querer tomar isso na marra, ele impediu o rei de comandar o exército, né? Porque aí o rei, não posso aumentar imposto, então eu vou chamar o exército. Não pode também chamar o exército. Então os parlamentares são malandros. Petição de direitos. Evidentemente que o seu Carlos não gostou dessa brincadeira, mas foi deixando. Passou um ano, foi em 1625 que aconteceu a petição de direitos. No ano seguinte, o senhor Carlos, indignadíssimo, resolveu então fechar o parlamento. Acabar com o parlamento. E fechando o parlamento, quem quer governar sozinho? O rei, já matou, né? Pois é, o rei começou a mandar sozinho. E durou isso aí? Durou 11 anos. Então por 11 anos o parlamento ficou fechado. E o rei mandou à vontade, fez o que quis. Atingiu o seu objetivo. Acabou por aí?
tá longe de acabar essa história, pessoal. Olha só o que aconteceu. Estourou uma treta lá na Escócia. Pois é, lá em cima, lembra da Escócia, onde o Jaime, o seu pai de Carlos, seu pai não, pai do Carlos, tava lá, era rei antes e tal, tinha unificado e tal, e os escoceses nunca engoliram muito bem esse negócio de ficar junto com a Inglaterra e tal, e se revoltaram, se rebelaram. Então o Carlos mandou o exército para lá. A coisa estava feia, os escoceses aguerridos, lutando, fazendo de tudo para conseguir sua independência de novo, se livrar da Inglaterra e tal. E o Carlos começou a ficar uma pior. Aí ele teve a seguinte ideia: bom, eu sozinho aqui não vou conseguir derrubar os escoceses, vou precisar de ajuda dos nobres, que tinham seus próprios exércitos, que tinham suas próprias rendas, grana e tal. Então eles tinham que ajudar. Eles tinham que ajudar porque se desse ruim pro rei inglês ia dar ruim para todo mundo, porque aí os escoceses iam descer e invadir as terras dos nobres ingleses, então ia ficar feio o negócio. Então valia a pena para eles, pelo menos nesse momento, deixar de lado as tretas com o rei e se juntar ao rei para enfrentar os escoceses. Para fazer isso, então, o Carlos reabre o parlamento, devolve parte do poder para os nobres, em troca de quê? Em troca desse apoio econômico e militar para poder enfrentar os escoceses. E deu certo. Os ingleses conseguiram acabar com a revolução lá, com a disputa lá na Escócia, e a coisa acalmou. Acalmou? Tá bom. Na hora que a coisa ficou tranquila de novo, o parlamento fez uma lei impedindo que o rei fechasse o parlamento. Pensa que eles são bestas, já estavam sabendo o que ia acontecer de novo. Fizeram uma lei proibindo o rei de fechar o parlamento. Aí o rei viu que não tinha jeito, ficou muito irado e mandou invadir o parlamento. Mandou o exército, soldado entrar lá, prendeu um monte de parlamentar, prendeu nobre, esse aqui fica armando contra mim, pode levar preso. Aí o rei partiu para a ignorância. Partiu para a ignorância, não teve mais negócio, e então teve nobre que fugiu, etc. E outros foram presos, torturados, mortos, a coisa ficou feia. E aí os nobres viram que não tinha outro jeito a não ser enfrentar o rei na base da guerra. Isso mesmo, na guerra. Guerra de ingleses contra ingleses. Portanto, uma guerra civil começou na Inglaterra. Mas isso nós vamos ver na nossa próxima aula. Tem bastante coisa para você guardar aqui já, hein? Ó, você está anotando direitinho no teu caderno todas essas coisas? Então, ó, daqui a pouco eu vou mandar para vocês uma listinha de exercícios para vocês responderem, tá bom? Então por hoje é só, até a próxima aula.